Um dos homens de negócios mais bem-sucedidos de todos os tempos é Elon Musk, que tem trabalhado para chegar ao topo de várias indústrias. Você pode se perguntar como é a sua rotina diária para que você possa duplicá-la e se tornar tão bem-sucedido também. Talvez se tornar um bilionário também, mas você consegue acompanhar o regime de deveres e atividades do Musk? Descubra como nós mergulhamos em um dia na vida de Elon Musk. Ninguém nunca mudou o mundo em 40 horas por semana. Elon Musk reconheceu isso cedo em sua vida e colocou no trabalho. E é por isso que hoje em dia você vai encontrá-lo controlando múltiplos negócios de bilhões de dólares e empoleirado no topo da lista das pessoas mais ricas de todos os tempos. Como o resto de nós mortais, Musk tem 24 horas por dia para alcançar o que ele quiser. Mas o que faz a diferença é a eficiência com que ele gasta o seu lote de 24 horas e quanto dele ele gasta em seu trabalho. E não cometa erros sobre isso. Musk não é o executivo de negócios que se poupa. Ele se empurra como se tivesse muito a provar, o que faz com que seja desconcertante que ele mantenha um horário tão desgastante mesmo depois de todos os seus sucessos astronômicos. Quero dizer, que tipo de bilionário dorme no chão de fábrica? Muitas pessoas se perguntam se Musk não é um super-humano ou mesmo alienígena quando ouvem que ele trabalhou até 140 horas por semana. Como isso é possível? O CEO pode ter desacelerado um pouco, graças a compromissos familiares e outras razões, mas suas 90 horas semanais de trabalho ainda estão entre as mais intimidadoras. Mas então, isso é meio inevitável quando você controla empresas como a Tesla, com a ambição de assumir o transporte rodoviário com veículos elétricos e SpaceX para conquistar o espaço e colocar os humanos permanentemente em Marte, Twitter para, governar o mundo, Neuralink para fazer máquina com os humanos, ou ver o quão perto podemos nos aproximar disso, Boring Company para colocar as estradas conquistadas por Tesla debaixo da terra, e etc. E o que são então esses cartões de pontuação do Musk para a sua agenda esgotante? A lista é tão longa que pode se tornar enfadonha. Por exemplo, desde o seu início, a SpaceX tem estabelecido inúmeros recordes. Estes são alguns. O primeiro foguete privado desenvolvido a combustível líquido a chegar à órbita, Falcon 1. A primeira empresa privada a lançar, orbitar e recuperar uma espaçonave com sucesso em 2010, como a SpaceX Dragon. A primeira empresa privada a atracar com a Estação Espacial Internacional em 2012. A primeira decolagem vertical e aterrissagem propulsiva vertical para um booster de classe orbital. O primeiro booster de classe orbital a ser reutilizado. A primeira empresa privada a enviar astronautas para a órbita e a Estação Espacial Internacional, e etc. Em 2022, cada booster da SpaceX aterrissou com sucesso, com um booster B-1058 pousando 15 vezes. Além disso, o booster B-1062 foi reformado em apenas 21 dias entre os voos. A SpaceX também tem voos reservados para o seu foguete Starship, que ainda está em desenvolvimento, com a lista de clientes incluindo clientes como a NASA. A SpaceX também fez crescer a Starlink, um provedor de serviços de internet via satélite do zero para um negócio com mais de 1 milhão de assinantes em apenas alguns anos. E é loucura pensar que o Musk começou este negócio só para poder financiar o seu sonho de colonizar Marte. Em resumo, para uma empresa que não existia há 20 anos atrás, a SpaceX deu enormes passos não só para se tornar o principal provedor mundial de serviços de lançamento, mas também para remodelar a indústria espacial, que antes era dominada por agências governamentais nacionais. A SpaceX está definitivamente fazendo progressos em direção ao seu objetivo de tornar a humanidade multiplanetária. E o Tesla? E a Tesla? Você pode ficar mais inspirado a adotar a rotina diária do Musk quando você vir o que a empresa alcançou em 2022 sozinha. A Tesla expandiu a rede do Supercharger para todos os estados dos Estados Unidos, assim como atingiu 40 mil carregadores rápidos em todo o mundo. Também abriu a sua rede para EVs não Tesla em 15 países europeus. Outro triunfo foi o estabelecimento de 2 fábricas no Texas, Estados Unidos e Berlim, Alemanha, em um único ano, com a Giga Berlin, começando prontamente a enviar o modelo Y. O modelo Y e o modelo 3 encabeçaram as cartas de volume para veículos americanos. Além disso, o modelo S e o modelo Y receberam as mais altas classificações de segurança possíveis da Euro NCAP. O modelo Y da Tesla, em particular, bateu muitos recordes durante o ano, incluindo o recorde da Volkswagen Beetle para o carro mais vendido na Noruega, que foi intocável por 5 décadas. A Tesla incluiu 87 novos recursos significativos em 11 atualizações de software para os seus veículos, um dos quais foi, espere por ele, o jogo Steam. Quem chega a ter ideias como estas, hein? A fabricante de veículos elétricos viu o veículo de 2 milhões sair de suas linhas em Fremont e Nevada.
também estabeleceu uma fábrica Megapack em Lathrop, Califórnia, com uma capacidade de 10 mil baterias por ano. Isso se soma ao lançamento da Tesla Electric no Texas, que permite aos proprietários da Powerwall gerar e vender energia sustentável. A empresa também fez a sua primeira entrega do tão esperado semi-caminhão, o semi-truck, para a PepsiCo. E isso se soma ao rugido da Tesla China a toda velocidade. O Musk também tirou tempo da sua agenda preenchida no ano passado para impulsionar a sua aquisição do Twitter. Claro, isso veio com muito drama, mas nada para um cara determinado que está pronto para colocar no trabalho. No entanto, talvez, o que é mais inspirador em levar o Twitter para o privado é que o Musk não está relutante em adicionar ainda mais trabalho. Você deve adorar trabalhar para até mesmo considerar tal coisa. Em um curto espaço de tempo, Musk aparou a gordura, tornando a força de trabalho do Twitter mais enxuta, mas muito mais eficiente, com múltiplas características adicionadas. Claro, nem todas as funcionalidades funcionaram, e algumas tiveram que ser revertidas. Mas como você sabe o que funciona e o que não funciona? Então, você pode duplicar a rotina diária do Musk? Como é a manhã do Musk? Nós ouvimos muito sobre rotinas matinais hoje em dia e como é importante desenvolver as nossas próprias rotinas. Embora a manhã do Musk possa não ser aí para todos, especialmente se você não tem tanta intenção de mudar o trabalho, há uma certa vibração de levantar e sair, que certamente é motivadora. Elon começa o seu dia às 7 da manhã, após cerca de 6 horas e meia de sono, o que ele chama de seu ponto doce. Ele não está mais tendo um desempenho ideal se ele dormiu mais ou menos do que isso. Durante um AMA do Reddit, o Musk declarou: "Dormir é realmente ótimo. E eu acho que se eu não conseguir dormir o suficiente, eu fico irritável. Eu poderia cair abaixo de um certo nível de sono e mesmo que eu ficasse acordado por mais tempo, eu faria menos porque minha acuidade mental iria sofrer." Mas de quantas horas de sono você realmente precisa? De acordo com a National Sleep Foundation, adultos saudáveis precisam de 7 a 9 horas de sono por noite. Bebês, crianças pequenas e adolescentes precisam de ainda mais sono para permitir o crescimento e desenvolvimento adequado. Pessoas com mais de 65 anos de idade também devem ter de 7 a 8 horas de sono por noite. Estas recomendações, entretanto, servem como uma diretriz geral para quantas crianças e adultos precisam dormir, já que a quantidade ideal de sono varia de pessoa para pessoa. Como resultado, as diretrizes especificam um intervalo de tempo para cada faixa etária. As recomendações também reconhecem que, para algumas pessoas com circunstâncias únicas, há algum espaço de manobra em ambos os lados da faixa para um sono aceitável, embora não ideal. Escolher quanto sono você precisa requer levar em conta a sua saúde geral, suas atividades diárias e outros fatores. Então Musk pode simplesmente ter ganho a loteria genética e pode sobreviver com pouco sono, enquanto o resto de nós tem que dormir por mais tempo. Você pode pensar que é preciso levantar cedo pela manhã para ter o mesmo sucesso, mas Musk, na verdade, abre os olhos por volta das 7 da manhã. O importante é encontrar o que funciona para você e administrar seu tempo da melhor maneira possível. Mas o que acontece quando o Musk desperta pela manhã? Embora Musk não pareça estar excessivamente regulamentado pela manhã, ele tem um não negociável, um banho matinal. Ele afirma que, sem ele não está no estado de espírito certo para ter um dia produtivo. Seus banhos matinais são onde ele resolve problemas de trabalho ou gera novas ideias. Bem, o poder do banho foi confirmado por especialistas em múltiplas áreas. Então, você pode querer duplicar esta parte da vida do Musk. Há várias razões pelas quais o banho de chuveiro pode ajudá-lo a pegar ideias brilhantes que podem mudar o mundo, e algumas delas são bastante interessantes. Dê uma olhada no seu chuveiro. Ele é quente, confortável e provavelmente familiar. É um ambiente relaxante, onde você pode deixar a sua mente vagar entre os aromas de seus shampoos e sabonetes favoritos. É também um ambiente livre de distrações. Não há telefones para distraí-lo, ninguém para interrompê-lo, na maioria dos casos, de qualquer forma, e é hora de ficar sozinho com seus pensamentos. Todos esses fatores também liberarão dopamina, que pode sacudir aí partes sonolentas e criativas do seu cérebro. É também um lugar ideal para se soltar, cantar algumas músicas e pensar fora da caixa. O tempo do banho também é um tempo para andar no trem do cérebro. Somente segue seu corpo enquanto ele relaxa e entra numa rotina ou num processo de pensamento monótono. Mais especificamente, seu córtex pré-frontal, a área do seu cérebro responsável pelo pensamento e planejamento mais complexos, relaxa enquanto você entra no modo piloto automático. Considere isso a parte do seu cérebro que opera quando você está profundamente focado ou a voz em sua cabeça que o impediria de jogar uma bebida no rosto de alguém. Quando você relaxa seu córtex pré-frontal, o que acontece é que o resto do seu cérebro, conhecido como a rede padrão, entra em ação. Este é o mecanismo que ilumina quando você sonha acordado ou permite que sua mente vagueie. Quando isso é ativado, surgem novas conexões e a solução que você normalmente dispensaria se você estivesse profundamente focado. A pergunta é: Musk sabia de tudo isso antes de adotar o estilo de vida de banhos matinais?
Que tal o café da manhã? O magnata dos negócios come pela manhã? Bem, o café da manhã não está no topo da lista de prioridades do Musk. Ele vai parar para tomar um café e, se o tempo permitir, um omelete. Caso contrário, ele considera o café da manhã uma coisa simples de se pular para aumentar o seu horário de trabalho. O Musk também verifica os seus e-mails de manhã. Esse hábito permite que ele acompanhe reuniões, prazos, briefings, compromissos, chamadas para fazer ou retornar e, basicamente, permite que ele tenha uma ideia de como será o seu dia. Uma coisa sobre seus e-mails, no entanto, é que ninguém lê seus e-mails. Seus e-mails são apenas para os olhos dele. Como um homem de família, parte das manhãs do Musk vai para os seus filhos. Isso inclui corridas escolares. Embora possa parecer estranho que um empresário bilionário, com estilo de vida agitado como Musk, leve seus filhos à escola, espere até você ouvir os detalhes da escola. Em primeiro lugar, a escola está localizada bem na SpaceX, onde o próprio Musk trabalha. Então, levar seus filhos à escola é o mesmo que dirigir para trabalhar para ele. E a escola não é a sua escola de rua. É uma escola feita sob medida para se adequar aos planos do futuro Musk para os seus filhos. Elon Musk fundou a escola em 2014, chamada Ad Astra, que significa As Estrelas, em latim, e foi instalada dentro de uma das fábricas da SpaceX em Hawthorne, Califórnia. Como é uma escola fundada por Musk? O Washington Post a chamou de algo de um filme de ficção científica, e o seu moniker não é sem mérito. A escola tinha 2 professores em tempo integral e 9 alunos na época, 5 dos quais eram filhos de Musk, gêmeos Griffin e Xavier, nascidos em 2004, e trigêmeos Damien, Saxon e Kai, nascidos 2 anos depois. Musk tem tido mais filhos desde então. Musk é conhecido por seu ceticismo em relação à educação tradicional. O magnata do espaço frequentou uma escola para meninos na África do Sul e tem falado frequentemente sobre como ele foi intimidado lá, o que tem afetado muitas celebridades. Musk também é franco sobre o seu desdém pelo sistema escolar tradicional americano. Ele queria garantir que seus filhos tivessem uma experiência escolar melhor do que a dele. O fundador da Tesla decidiu remover seus 5 filhos do sistema escolar tradicional enquanto eles estavam frequentando a Merriman School em Los Angeles, uma escola particular de K-8 para crianças talentosas. O seu pensamento é que as habilidades para criar o futuro não são ensinadas na escola. A escola financiada pelo Musk não tinha aulas de matemática, música ou esportes. Ao invés disso, os alunos colaboravam em projetos complexos, de acordo com The Daily Beast. Também não havia aulas de línguas estrangeiras disponíveis, devido à crença de Musk de que software de tradução em tempo real estaria disponível no futuro, tornando obsoleta a necessidade de aprender diferentes idiomas. Você vê a escola como o lugar onde você quer que seus jovens sejam educados? Bem, a admissão foi limitada e de curta duração. Para se candidatar ao Ad Astra, os futuros alunos tiveram que resolver uma série de problemas. Os candidatos tinham que escolher uma lista de 11 planetas fictícios, dos quais 3 seriam os melhores e 3 seriam as piores opções para uma nova colônia humana. Seus filhos devem ser extremamente dotados para serem aceitos. E quanto ao resto do dia do Musk? A tarde é onde fica agitada, e você pode ter dificuldades para se manter atualizado. Um dia típico de trabalho para uma pessoa comum tem 8 horas de duração, com uma pausa de meia hora para o almoço. Elon Musk, por outro lado, não está vinculado a tais restrições. Ele trabalha de 80 a 100 horas por semana, com uma média de 16 horas por dia, dividindo o seu tempo entre 5 empresas. Ele costumava dividir o seu tempo entre a Tesla e a SpaceX, com a Tesla levando 42 horas de sua semana e a SpaceX levando 40. Durante estas horas, ele se preocupa principalmente com design e engenharia. No entanto, com o Twitter agora na mistura, o bilionário tem mais em seu prato. Embora ele agora tente manter a semana de trabalho em torno de 80 a 90 horas, houve dias em que ele precisou de muito mais. Durante um período particularmente difícil na Tesla, ele trabalhou até 120 horas por semana, dormindo apenas algumas horas de cada vez no chão da fábrica. Ele chamou o período de inferno de produção. Musk não o recomenda de forma alguma, citando um período particularmente sombrio em sua vida. Ele também diz que isso afetou seu relacionamento com amigos e família. As fábricas da Tesla funcionavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, com funcionários trabalhando em turnos de 8 a 12 horas, de manhã e à noite, enquanto a empresa trabalhava para atender a demanda por seus veículos elétricos e se transformava em uma lucrativa empresa de carros de grande porte ao invés de uma empresa de queima de dinheiro. Foi uma época terrível para ser funcionário da Tesla, mas eles viram seu líder trabalhando ao seu lado, desde de manhã até tarde da noite, aparecendo em qualquer lugar e em qualquer hora, em qualquer momento. Eles disseram que o Musk trabalhou até que ele teve que rastejar para um canto em algum lugar nas instalações da Tesla para pegar algumas piscadelas. Ele admitiu que estava tão exausto de seu tempo que ele ocasionalmente tomava Ambien para ajudar a dormir. O Business Insider falou com os funcionários da Tesla sobre como era trabalhar na empresa, e foi a história após a história sobre o pessoal descobrir o Musk dormindo em algum lugar. Chão da fábrica, embaixo de uma mesa, sala de conferência,
De acordo com o associado de produção da Tesla, Fremont, nem sempre o Musk conseguia realmente tirar um cochilo. Entretanto, na seção de escritórios da fábrica principal da empresa em Fremont, na Califórnia, ele podia ocasionalmente ser encontrado dormindo com um travesseiro e um cobertor debaixo de uma mesa, perto onde estavam segurança. Os funcionários poderiam passar por Musk se eles não soubessem o que estavam procurando. Mesmo assim, os funcionários disseram que o Musk nunca dormia no chão por muito tempo. E aí, você ainda quer trabalhar com o Musk? Musk escapa para o banheiro frequentemente durante o dia e usa o tempo para pegar mais e-mails. E também, se as longas horas forem demais para você suportar, talvez você tente as regras de reunião dele para aumentar a sua produtividade. Aqui estão as regras do Musk para reuniões. A regra número 1, sem grandes reuniões. A primeira regra do Musk é evitar grandes reuniões. Reuniões excessivas são uma praga para as grandes empresas e quase sempre pioram com o tempo, diz ele. Por favor, deixe todas as grandes reuniões, a menos que você esteja certo de que elas beneficiarão todo o público. Isso não é sensato? Imagine uma reunião de 1 hora com a presença de 8 pessoas. Essa reunião leva até 8 horas, homem, e um dia inteiro de trabalho. Aumente o tamanho da reunião e você consumiu o equivalente a 2 dias de trabalho para um funcionário. Mesmo que apenas algumas pessoas compareçam à reunião, mas não ganhem nada com isso, você está perdendo horas ou dias de produtividade. Regra número 2. Nada de reuniões longas ou frequentes. Em relação à proibição de grandes reuniões, Musk diz: livre-se de reuniões frequentes a menos que você esteja lidando com um assunto extremamente urgente. Uma vez resolvido o assunto urgente, a frequência das reuniões deve diminuir rapidamente. Mais uma vez, mais reuniões significam mais tempo conversando e menos tempo fazendo as tarefas necessárias. Os participantes podem passar mais tempo trabalhando se a frequência das reuniões for reduzida. Regra número 3. Não tenha medo de ir embora. Musk recomenda que as pessoas saiam de uma reunião ou deixem uma ligação assim que for óbvio que você não está agregando valor. Não é indelicado sair, é indelicado forçar alguém a ficar e perder seu tempo. Essa é a terceira e última proposta da regra relacionada à reunião Musk. Tudo volta a perder tempo de trabalho. Dar às pessoas autoridade para sair de reuniões das quais elas não estão se beneficiando ou ajudando ativamente outras pessoas permite que elas dediquem mais tempo às tarefas produtivas e reduz o tempo perdido. Musk tem mais regras para os dias de trabalho em suas empresas e melhora a produtividade. Uma delas é nenhum acrônimo ou jargão. Sua primeira regra de comunicação é evitar o uso de acrônimos ou palavras sem sentido por objetos, software ou processos. Qualquer coisa que necessite de uma explicação em geral impede a comunicação. Nós não queremos que as pessoas memorizem um glossário só para sobreviver. Acrônimos e jargões tornam-se norma em muitas empresas e é fácil usá-los com quem você está falando ou abranda as coisas, forçando-as a pedir uma explicação, ao invés de dizer a nossa equipe de ITSM ou ITIL para reduzir o MTTR em problemas de quebra, dizendo a nossa equipe de suporte técnico usa um conjunto específico de processos para resolver os problemas de computador dos clientes mais rapidamente e transmite a mesma mensagem de forma com certeza mais eficaz. E Musk também acredita que as pessoas devem considerar a cadeia de comando e que a comunicação deve tomar o caminho mais curto necessário para completar a tarefa. Se um colaborador individual tem que falar com o gerente, que fala com o diretor, que fala com o VP, e que fala com outro VP, que fala com outro diretor, e que fala com o gerente, e fala com alguém dizendo o trabalho real, então coisas super burras vão acontecer, ele continua. Você não concorda? Todos esses níveis de comunicação atrasam as coisas e aumentam a probabilidade de mal-entendidos. Quanto menos níveis entre duas pessoas que precisam se comunicar ou fazer algo, mais suave será o processo. E, finalmente, Musk diz: em geral, use o bom senso como seu guia. Se seguir uma regra de empresa é obviamente absurdo em uma situação específica, de tal forma que faria um grande desenho animado do Dilbert, então a regra deve ser mudada. Basicamente, se existe uma maneira mais lógica de fazer algo, vá com ela para aumentar a eficiência. Há também a regra dos 5 minutos que molda o dia do Musk. A regra dos 5 minutos do Elon Musk é, na verdade, uma das estratégias mais eficazes de gerenciamento de tempo. Ela força você a dividir o seu dia em blocos de tempo. Cada bloco é dedicado a completar uma ou mais tarefas, permitindo que você crie um cronograma concreto que delineia o que você vai trabalhar e quando você vai trabalhar nele. Musk planeja seu dia em incrementos de 5 minutos ou blocos de tempo, usando o método de bloqueio de tempo. Cada bloco de tempo é dedicado a uma única tarefa ou atividade. Musk, por exemplo, usaria o método de bloqueio de tempo para responder a e-mails atrasados, comer refeições ou agendar reuniões de trabalho. O especialista em gerenciamento de tempo, Kevin Kruse, também diz que diferentes profissionais de alto desempenho em várias áreas organizam seus dias através de bloqueios de tempo, ao invés de lista de afazeres.
O bloqueio de tempo força você a preencher o tempo livre com pré-compromissos ou um plano de ação. Fazendo isso, você não perde tempo precioso em uma tarefa que poderia ser concluída mais rapidamente. É por isso que o bloqueio de tempo é uma bem conhecida dica recomendada para economizar tempo. Outro benefício do bloqueio de tempo é que ele reduz o número de escolhas que você teria que fazer em um dia determinado, preservando a sua força de vontade para enfrentar as suas tarefas mais importantes. A regra dos 5 minutos de Elon Musk parece simples, mas implementá-la pode ser difícil. A principal razão para isso é que você deve planejar as suas tarefas do dia seguinte, sentado em planejamentos de 5 minutos. E o que acontece depois que o Musk reluz para o dia? Enquanto muitos bilionários se retirarão para suas casas multimilionárias, a casa de Musk é um simples apartamento da Boxable que ele nem sequer possui. Ele aluga a casa da SpaceX e fica na propriedade da SpaceX. Musk costumava ter casas impressionantes, mas as vendeu todas para evitar distrações. Ele estava até mesmo surfando no sofá com amigos em um ponto, mas é claro, a qualidade de suas noites não depende tanto do preço da sua casa, mas do que ele faz. Musk para o seu tempo lendo. Ele acredita que um gênio deve saber um pouco sobre tudo, e não apenas ser conhecedor de um único campo. Tem havido alegações de que Musk termina um livro em uma única sessão. Seu interesse em ler cobre tudo, desde ficção científica até filosofia às notícias. Musk também vai passar tempo consumindo podcasts ou jogos. Seu favorito é o Halo. O jantar é frequentemente um negócio, então ele recebe suas calorias enquanto trabalha no próximo contrato ou negócio. A impressão geral é que o Musk come simplesmente porque ele tem que comer. Seu almoço é muitas vezes um trabalho apressado, de que ele pode rapidamente colocar as suas mãos antes de continuar com suas tarefas. Ele admitiu que raramente tirava férias, mas ele não está acima de misturar negócios com tempo em família. Ele levava seus filhos em viagens de negócios, por exemplo, para a China, onde eles iriam explorar algumas atrações turísticas quando ele não estivesse encontrando com pessoas. Musk não é um fã de fitness. Como a comida, ele preferiria não fazer isso se ele pudesse escapar, mas ele faz exercícios de vez em quando, incluindo corrida, levantamento de peso, taekwondo, karatê, judô. Você também pode ter visto gravações de danças de vez em quando, e o consenso é que ele nunca aparecerá na lista dos melhores dançarinos. Mas ei, é outra forma de exercício. Às vezes, o entretenimento do Musk fica caro. Uma vez ele contratou um castelo na Inglaterra para brincar de esconde-esconde. Isso é um prazer que muitos de nós talvez não tenhamos, graças aos nossos recursos mais enxutos. Mas a ideia é passar tempo com os amigos. O dia do Musk termina por volta da 1 da manhã, quando ele se deita, descansa para repetir as mesmas coisas no dia seguinte. De alguma forma, dentro da sua agenda ocupada, o Musk encontra tempo para postar no Twitter e atender a múltiplos processos judiciais. Sim, esse último vem com território quando você é um bilionário. Vamos saber se você ficou inspirado na rotina do Musk na seção de comentários.